Glória a Deus. Eu quero saudar a todos com graça, paz e misericórdia da parte do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso e de nosso Senhor, Salvador, Rei e única esperança de vida eterna para judeus e gentios. Eu estou falando de Jesus, o Cristo ressuscitado pelo poder de Deus para a nossa justificação. Eu quero mandar que vão nos ver e ouvir por meio desta live. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra da graça nessa noite, e eu acredito, meus irmãos, que esta palavra vai carregada de poder, de graça de Deus, graça que salva, graça que restaura, graça que cura, graça que liberta. Esta é a graça de Deus. As portas dessa mensagem, pedindo ao Pai em nome de Jesus que nos encha do perfeito conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possamos andar de maneira digna do Senhor, agradando a Ele em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Oro neste momento, me coloco diante do Pai também, pedindo por nós para que sejamos fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no nosso homem interior. Eu peço isso em nome de Jesus, o Cristo ressuscitado pelo poder de Deus. E se você concorda, diga amém e graças a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, e Paulo, o apóstolo da graça de Cristo para nós, os gentios, ele escrevendo a Tito e a nós, no capítulo 2, eu queria que você que está me acompanhando, se já tem alguém acompanhando, eu queria que você abrisse na carta que Paulo escreveu a Tito, e o Espírito Santo testifica que essas verdades espirituais debaixo da graça é para nós hoje, gentios salvos pela graça de Deus. Paulo, ele disse assim, falando a respeito da graça, capítulo 2, a partir do verso 11, carta de Paulo a Tito e a nós: porquanto a graça de Deus, é a graça de Deus, tem se manifestado salvadora para todas as pessoas. Verso 12, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosamente nesta presente era. Meus irmãos, a graça de Deus, como disse Paulo, o apóstolo da graça de Cristo para nós os gentios, ela se manifesta salvadora. A graça do Senhor Jesus não se manifesta escravizadora, ela não se manifesta como uma forma religiosa. A graça de Deus em Cristo não se manifesta como sendo um movimento criado por homem algum. Essa graça, ela se manifesta salvadora, ela é derramada sobre todas as pessoas, entendendo nós, pelo Espírito Santo, que é claro, Deus tem aqueles que lhes pertencem. Isto é incontestável, isto é inabalável, disse Paulo escrevendo a Timóteo e a nós, que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. E Paulo diz: todo aquele que invoca ao Senhor, aparte-se da iniquidade. Paulo agora está dizendo a Tito e a nós que esta graça, ela salva, e esta graça, ela educa. Paulo está dizendo que a graça de Deus, ela é salvadora e também ela é educadora, meus irmãos. Aí você pode perguntar: irmão Marcos, mas para que propósito? Qual é o objetivo? Qual é a razão da graça ser educadora? Paulo vai dizer, amados,
Paulo está dizendo aqui que a graça de Deus nos educa para vivermos neste mundo, ou melhor, para renunciarmos desse mundo. Veja, que o mesmo apóstolo, o apóstolo de Cristo para nós os gentios, aquele que foi levantado pelo Espírito Santo e enviado pelo Espírito Santo em Atos 13:1, inicialmente juntamente com Barnabé, este mesmo apóstolo que trouxe a nós, pelo Espírito Santo, o entendimento de que a nossa construção espiritual em Cristo não é mais pelas leis cerimoniais de Moisés, não é mais pelos acréscimos e adicionais do cristianismo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, meus irmãos e amigos, a partir do verso 18, Paulo vai dizer que nós somos edificados como morada de Deus pelo Espírito. Debaixo da graça, essa construção espiritual não é mais por práticas religiosas, é pelo Espírito Santo. E esse apóstolo que trouxe o entendimento a nós gentios de que a salvação é pela graça, por meio da fé, isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, está lá em Efésios 2, a partir do verso 8, é o mesmo apóstolo que, escrevendo a Tito agora, e entendemos pelo Espírito Santo que esta palavra, esta verdade é para nós hoje, agora. Ele está dizendo que a graça nos educa, para quê? Somente para rejeitarmos as práticas da lei de Moisés, os acréscimos e adicionais do cristianismo e dos movimentos evangélicos? Não, Nanina, não. Paulo está falando que a graça, ela tem o propósito de educar o eleito, de educar o escolhido de Deus, de educar todo aquele que entendeu pelo Espírito Santo que foi predestinado em Cristo para ser diante de Deus santo e irrepreensível. Paulo vai dizer, meus irmãos, que a função desta graça que educa, até porque escrevendo aos Efésios, não nos esqueçamos que Paulo diz que a graça, ela possui riquezas. Paulo diz que esta graça foi derramada sobre nós, esta graça de Deus e suas riquezas, escrevendo aos Efésios no capítulo 1. Então, essa graça nos educa para quê, Marcos? Paulo está dizendo, no verso de número 12, ela nos educa a renunciar, nessa versão minha mais forte, a King James atualizada diz que esta graça, ela nos orienta, ela nos ordena a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Presta atenção, meus irmãos, não cabe na vida de um eleito de Deus, não cabe mais na vida de um salvo pela graça, vivermos comandados pela nossa natureza terrena. Não há mais espaço para a carnalidade, como alguns equivocadamente, não todos, mas um número grande, tem sustentado de que, olha, ninguém mais me julga segundo a carne. Não é isso que o apóstolo da graça está dizendo. Esse mesmo Paulo que disse isso aí, e alguns estão de forma equivocada aplicando uma hermenêutica mal interpretada, Paulo está falando a respeito do Senhor Jesus. A Ele não conhecemos mais conforme a carne, ou como Jesus de Nazaré, ou como Jesus o Galileu, ou como Jesus o filho de Davi. Não é dessa forma que nós o conhecemos mais. Nós o conhecemos como aquele que ressuscitou do poder dos mortos para a nossa justificação. Não é mais daquela manifestação, embora suas palavras permaneçam para sempre. A palavra nos livros de Mateus, Marcos e João, ditas pelo Senhor Jesus, que nos servem para nós ainda hoje. Não estou falando de práticas da lei de Moisés, mas as palavras dele, ele mesmo disse, são espírito e vida. As palavras dele passam o céu, passa a terra, mas a sua palavra não passa. E a palavra da graça dele para nós aos gentios, é claro, foi confiada a Paulo. E é este Paulo quem está dizendo que esta graça salvadora, ela também é educadora. Veja, meus irmãos, o interesse do ministro da graça não é apenas
que nós abandonemos as leis cerimoniais de Moisés, as práticas e os rudimentos do cristianismo, como campanhas, correntes, simpatias, votos, sacrifícios, pagamento de dízimos, batismos, Santa Ceia. Olha, o objetivo do Espírito Santo de ter nos chamado não é só para deixar essas coisas. Paulo está dizendo que no nosso viver, vê se você entende, como alguém que entendeu que foi predestinado antes da fundação do mundo, o nosso viver nessa jornada terrena deve ser um viver de renunciar às paixões mundanas, não de abraçá-las, não vivermos como nós vivíamos antes de recebermos a vivificação e a regeneração do Espírito Santo. Ora, meus irmãos, impiedade, paixões mundanas não serve mais, não cabe mais na vida daqueles que dizem, que professam ser eleitos de Deus, escolhidos de Deus. Não cabe. Essa mensagem, ela já foi denunciada. O Espírito Santo está tirando esse entendimento errado. Nós fomos chamados, como disse Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 7. A nossa convocação, diz ele, nós fomos convocados, não para a impureza, mas para a santificação. E Paulo está falando do proceder nesta jornada terrena. Marcos, você já alcançou esse clímax? Não, meus irmãos. Não alguém que já tenha totalmente, absolutamente a sua natureza terrena sufocada e mortificada em suas pulsões, mas você está falando com alguém, você está ouvindo alguém, melhor colocando, que não se contenta, não se conforma, não se modela, não se amolda, como eleito de Deus, vivermos como se estivéssemos nas trevas. Somos filhos da luz, vamos lembrar disso. Vamos lembrar da palavra de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós não somos mais das trevas, somos da luz. Disse Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 14, que nós fomos chamados para sermos luzeiros desse mundo de impiedade e perversidade. Então não cabe mais. A graça, meus irmãos, tem que refletir nas nossas vidas, não apenas como um discurso bonito, não apenas como uma mensagem muito elaborada, bem montada, quer seja dita com eloquência, quer seja dita com calma. A graça tem que ser conhecida em nossas vidas pelas nossas ações, pelo nosso olhar, pelo nosso comportamento, o nosso proceder no dia a dia, em casa e diante dos homens. Esta é a graça que eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Essa é a graça que eu quero para mim. É esse viver debaixo da graça que eu quero como padrão para a minha vida. Então, não está falando um moralista aqui. Não está falando aqui alguém que já conseguiu mortificar, sufocar as suas pulsões carnais por completo, não. Mas está alguém aqui que não se conforma de ser um eleito e andar conforme as pessoas que não foram visitadas pela graça de Deus ainda. O chamado é para fazer uma diferença. Onde está escrito isso, Marcos? Paulo vai falar aqui mesmo. Paulo vai dizer isso. Siga comigo. Olha aí, no capítulo de número 2 ainda, verso 12, sim, ele, ou a graça, perdão, nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver, está falando desse tempo, desta vida, e a viver de maneira sensata, nesta presente era. Eu sei que alguns entenderam que nós estamos aperfeiçoados no Espírito. Sim, no Espírito, por causa da nossa nova natureza agora em Cristo, somos perfeitos espiritualmente, mas ainda não somos maduros. Ainda há muita infantilidade em nós. Quer ver uma prova disso? A divisão, o ciúme, a contenda. Não é isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse? Porventura, havendo entre vós ciúmes, contendas, divisão, não sois carnais?
O espírito está pronto, meus irmãos, é verdade, mas a nossa natureza humana é fraca. Quem disse isso foi o Rei dos Reis, o Rei dos Gentios. Foi ele que disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora, não significa, porque eu tenho uma natureza terrena fraca, que não coaduna com as coisas do Espírito, não significa que eu tenho que me sujeitar mais a ela, ou usar argumentos como esse. Não, olha, o meu viver segundo a carne não é... Quem disse? Nós somos chamados para sermos sal da terra, luz do mundo. E você acha que é apenas com uma graça de discurso que nós iremos alcançar, que nós iremos ter o privilégio de ver a eleição se confirmando na vida daqueles que ainda pertencem ao Senhor, que não estão só no cristianismo e nos movimentos evangélicos? Há muitos eleitos de Deus ainda no tráfico, nas drogas, na prostituição, na corrupção, no roubo, no furto, no adultério. Há muitos eleitos de Deus nas trevas, mas se nós nos levantarmos como luz para este mundo, nós iremos ter o privilégio de ver esta palavra da graça vivificando pessoas pelas nossas vidas. E ao invés de estarmos nas redes sociais na base da intolerância, na base da impaciência, na base da ofensa, tentando despertar aqueles que somente o Espírito Santo pode convencer, porque, meus amados, se o Espírito Santo não convencer ninguém, Marcos não convence. Ao invés disso, nós deveríamos orar pelos nossos irmãos. E da mesma forma que nós tivemos a venda retirada, eles também terão, se pertencerem ao Senhor. Eu sei que talvez muita gente não concorde com essa mensagem, pastor Marcos, nós que estamos aqui e aqueles que estão nos ouvindo agora, mas chega, meus irmãos, chega desta graça que na verdade é apenas uma carta branca para se viver segundo a carne. Chega. A graça, ela nos chama para uma responsabilidade, para uma posição de santidade, de separar. A palavra igreja implica nisso, chamados para fora. Nós não podemos mais nos conformarmos com uma graça que apenas denuncia práticas da lei. Uma graça que apenas, de maneira assim, sem misericórdia, bate nos irmãos que estão dentro do sistema. É o momento de nós nos levantarmos dessa graça anunciada em amor, em misericórdia. Porque, vejam comigo o que disse Paulo, aqui mesmo, e eu termino essa mensagem aqui. Quando Paulo diz no capítulo 3 dessa mesma carta a Tito, e repito, o Espírito Santo testifica. Olha por que você não deve ser sem misericórdia para com aqueles que ainda estão nas trevas. Veja, olha o que Paulo disse, confira comigo, Tito, capítulo 3, a partir do verso 3, porquanto, veja isso, pastor Marcos, que coisa linda, houve um tempo em que também nós, quem está falando isso aqui, quem escreveu isso aqui foi Paulo, o apóstolo da graça de Cristo para nós os gentios, porquanto houve um tempo em que também nós éramos, olha aí, insensatos, desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões, veja, paixões e prazeres, servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezáveis e odiando-nos uns aos outros. Agora veja, algo aconteceu conosco que eu quero que minha vida seja um padrão para que aconteça com outros. Veja aí, com tudo isso, com toda essa maldade nossa, com todo esse estado de miserabilidade, veja o que aconteceu conosco. Se você crê de fato, se você tem a consciência, se você tem a convicção de que você nasceu de novo, veja o que aconteceu com você espiritualmente. Contudo, quando
da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E tem mais, Ele assim procedeu para que, justificados mediante a sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. E ele completa dizendo: fiel é esta palavra. Foi isso que aconteceu conosco. Por que agora não mais agir de compaixão e de misericórdia? É claro, meus amados, perdão, que o erro deve ser denunciado. É claro que os enganadores têm que ser denunciados, mas, para aí, é com amor, é com misericórdia. Você pode ser contundente, eloquente, veemente, seja o que você for, mas tudo isso tem que ser banhado pelo amor. Paulo está dizendo que foi devido à sua misericórdia e amor que Ele derramou sobre nós a sua graça de forma copiosa. Eu estou orando para que, da mesma forma que Ele me arrancou do sistema do cristianismo, Ele arranque muitas pessoas, e mais é em amor. Porque, meus irmãos, apresente uma graça intolerante, ofensiva, e você, ao invés de atrair as pessoas, só vai afastá-las. Eu estou crendo nesta graça que salva, nesta graça que nos educa, nessa graça que nos prepara para nos apresentarmos como santos e irrepreensíveis diante de Deus e diante dos homens. Eu quero terminar aqui e pedir ao Pai que nos fortaleça com a sua graça, nos fortifique, não apenas tenhamos entendimento e prática na vida de uma graça que abandona apenas práticas religiosas, mas uma graça que encarna a santidade do Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor como homem, as Escrituras nos afirmam que o Senhor nunca pecou, dos seus lábios nunca saiu engano. Nos ajude pelo Espírito Santo a termos esse mesmo proceder, esse mesmo viver. Aquele a quem tu confiaste o apostolado para nós gentios, é quem mais dentre os teus apóstolos nos incentiva a andar de maneira santa, justa e agradável a ti e diante dos homens. Nos ajude para que a graça não seja apenas uma mensagem ofensiva. Aliás, isso não é graça. A tua graça, meu Senhor, ela não é proclamada nem apenas de palavra. A tua graça, segundo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ela é carregada de poder do Espírito Santo e convicção de fé. E eu estou certo de que há muitos que me verão, que me veem agora, que me ouvem agora, me verão e me ouvirão, que têm o mesmo desejo. Esta graça não apenas de denúncia sem amor e na ofensa, mas a graça baseada no amor e na misericórdia. É a minha oração, Senhor. Em o nome de Jesus, eu deixo essa palavra com vocês. Graça e paz a todos.